Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado por você curtindo, compartilhando. Se você quiser seguir nas minhas redes, aqui embaixo tem meu Instagram, grupo do Telegram, tem o grupo lá também no Facebook, a página, né? Você pode seguir todos, pode curtir, por favor, está aqui embaixo, tá bom? Nós vamos falar agora de um dos fatos mais misteriosos que aconteceu no Brasil. Aconteceu alguns, né? Mas esse, ele é estranho. Vamos lá. Foi ali aquele acidente do ex-presidenciável, né? Eduardo Campos. Ele era candidato a presidente da República, né? Um cara, um conhecimento muito elevado, tinha grande chance de ser presidente da República e, de repente, o avião que ele estava, caiu. O avião também do Ulisses Guimarães, caiu. Teori Zavascki, caiu. Né? Você sabia que as investigações, o falecimento, as investigações apontaram aqui inconclusivas, ficaram inconclusivas aqui? Exatamente. Né? Inconclusiva. E o juiz federal, Roberto Lemos dos Santos Filho, decidiu meu amigo, remeter à Procuradoria-Geral da República o pedido do advogado Antônio Campos. Ele é irmão do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para a reabertura do inquérito sobre a morte do político em um acidente de avião na manhã de 13 de agosto de 2014, em Santos, litoral de São Paulo. Olha, o irmão está futucando. Em despacho publicado na quinta, dia 16, Roberto Lemos, da Quinta Vara Criminal de Santos, apontou a singularidade do caso e indicou que o encaminhamento à PGR visa assegurar a revisão da investigação e assentar no caso a negativa do Ministério Público Federal em reabrir o caso após os fatos novos apresentados por Antônio Campos à Justiça. O inquérito sobre a morte de Eduardo Campos foi arquivado em 2019, com resultado inconclusivo. Uai, inconclusivo? Peraí, você tem um parente, ele morre, você vai emitir a certidão de óbito e tá lá, causa da morte inconclusivo. Você fala assim, não, eu quero saber. Se está inconclusivo, tem dúvida. E foi isso que aconteceu aqui. Os investigadores não conseguiram determinar a causa exata da queda da aeronave e definiram os responsáveis por eventuais crimes ou falhas, levantado aí quatro hipóteses para o ocorrido. O acidente ocorreu à época em Campos, era candidato à presidência da República. Ele cumpria agenda de campanha viajando do Rio de Janeiro para Guarujá, quando o avião dele caiu na região aí de prédios, né? De prédios. 10 anos após a morte do que pediria a reabertura do caso. O requerimento tomou como base um parecer técnico de 246 laudos. De acordo com o advogado, a petição levada à justiça ainda traz um roteiro como chegar aos possíveis responsáveis, pelo que chama de acidente provocado, olha, com indícios de assassinato. O Ministério Público Federal, em Santos, opinou por não reabrir o inquérito. Antônio Campos contestou o parecer, reiterando os fatos novos perante a Vara Federal de Santos. Foi após tal solicitação que o juiz Lemos enviou, olha, a solicitação à PGR, a qual caberá decidir se manterá ou não
vai reabrir, né, as investigações. Antônio Campos, que é irmão, diz que vai insistir na abertura do caso. Enquanto ele não for elucidado, o advogado pede aprofundamento das investigações e considera que o irmão faria o mesmo por ele. Em paralelo ao pedido de reabertura pela via judicial e da Procuradoria, ele tenta uma audiência com o Ministério da Justiça para tratar do caso. Flávio Dino, né? Ministério da Justiça, Flávio Dino. Você acha que o Dino vai dar o parecer para abrir essa nova investigação? Aconteceram algumas coisas estranhas no Brasil, né? A facada de Bolsonaro, hein? PC Farias, né? Outros que eu falei que os aeronaves caíram. Quem mais? O prefeito de São Paulo, é isso também? Prefeito de São Paulo, acho que era, né? Também. Celso Daniel, né? Ele era prefeito de São Paulo? Escreve aí para mim, acho que sim. Então, são coisas da política que acabam passando em branco, né? Como se diz, mas, meu amigo, acontece com tantas coisas nessa política que só Deus. Eu pergunto a você: se Bolsonaro tivesse morrido naquela tentativa, você já pensou isso? Já pensou? Nós teríamos outro outro candidato a presidente da República, que ele era candidato à época, né? Ele era candidato, não foi isso? Ele era candidato, sim. Nós teríamos um outro candidato, igual o Eduardo Campos, ele também era candidato. Com ele deu certo, né? Com ele deu certo. Com o Bolsonaro não deu tão certo assim. Mas você sabia que se tivesse acontecido isso com o Bolsonaro, nós teríamos hoje um outro presidenciável com uma morte talvez inconclusiva, porque o camarada lá, Adélio, foi considerado inimputável. Ele não pode responder pelo crime. Aí nós teríamos, né? Ali eu estou falando uma comparação, viu, pessoal? Uma suposição. Pelo amor de Deus, eu não desejo mal a ninguém, tá? Ninguém. Só estou querendo dizer o seguinte: são coisas estranhas que acontecem, né? Se ele tivesse executado o seu plano, que o plano justamente era esse, né? Era matar mesmo, teríamos aí, né? A morte. O Haddad, com certeza, iria ganhar a eleição, que estava ali em segundo, não era? Estava em segundo, se iria ganhar a eleição. Por quê? Como que você vai preparar um outro candidato em cima dos 48 minutos? É difícil. Difícil você preparar, que faltava pouco para as eleições, né? Eu não lembro qual o tempo que faltava pouco. O Haddad iria ganhar a eleição, né? E aí o PT continuaria no poder. Não é isso? Então, hoje não teríamos, né, essa evolução na internet, aquela coisa toda. Mas aí, a conclusão também foi assassinado por alguém inimputável e que ele não iria responder também se caso tivesse concluído. É verdade que eu estou falando, porque a tentativa, ou até mesmo tivesse conseguido, é a mesma coisa, pessoal. Ele é inimputável, segundo a justiça. Você vê que mais um fato curioso, né? Que iríamos acontecer. Quando é inconclusível em um, que ninguém descobre, no outro, é um doido que sai de casa com uma faca e vai lá e faz. Quando não descobre, Celso Daniel, ninguém às vezes desconfia. Eu já vi na internet aí algumas falas, eu não vou falar porque não tem prova, eu vou ficar quieto. O PC, né, Eduardo Campos, Ulisses Guimarães, e tantos outros aí que simplesmente sumiu, né? Infartou dentro do banheiro, né? Tem uns aí que infartaram. O que mais que aconteceu? Vai falando aí. Tem um monte de coisa na história política que é realmente muito cabulosa e muito estranha, né? Então, meus amigos, vamos ficar de olho. Tomara que o irmão do Eduardo Campos consiga,
né, consiga pelo menos reabrir o caso. E que os culpados, pelo menos dizer que a empresa foi culpada, sei lá, da aeronave, alguma coisa. Agora, bom, você tem lá, né? Morreu ele, acho que mais pessoas. E ninguém sabe o que aconteceu, se foi uma turbina que pegou fogo, um avião que pegou. Alguma coisa tem que acontecer. Teoria Zavascki também. O que aconteceu? Né? E são coisas que ninguém fala mais nada, deixa quietinho. Então, eu queria dar meus parabéns ao colega lá, advogado, que está lutando pelo, pela justiça do seu irmão, né? Eduardo Campos. Eu queria muito que você compartilhasse essa live para que este processo, para que o Ministério Público reabra, né, este processo parado aí e que puna os verdadeiros culpados. Mas isso é assim, eles vão deixando, lá daqui a uns anos descobre, aí fala assim, ah não, caducou, prescreveu. Difícil, né? Forte abraço, curta, se inscreve.